Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 18 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos dar início aí ao conteúdo de ângulos. Vamos partir agora para o ramo da geometria, tá certo? O que nós vamos estudar sobre ângulos nessa aula, professor? Bom, na primeira aula a gente vai fazer uma revisão dos principais conceitos que foram estudados no ano passado, no sexto ano, tá? Vamos ver aí algumas ideias relacionadas a ângulos. Vamos trabalhar a definição matemática de ângulos, falar sobre as medidas, as classificações dos ângulos e também como usar o transferidor. Bora, vem comigo! Tema 1, já estamos agora na página 6, né? Vai falar especificamente de medidas de ângulos e operações. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar só com a parte de cima aqui, medidas de ângulos, né? Vamos retomar um pouco o que é ângulo, as suas medidas, a forma de medir, como usar transferidor. Vamos falar também da classificação, ângulo reto, agudo, raso, obtuso, enfim, tá? E depois, semana que vem, é que a gente vai trabalhar com as operações envolvendo ângulos. Bom, na plataforma, né, quem puder acessar, tem um vídeo aí falando a respeito de skate, das manobras de skates, que sempre estão associados a ângulos, né? Então tem lá o giro de uma volta, enfim. Quem puder assistir o vídeo, tá? Se alguém não conseguir acessar a plataforma, me avisa, que daí eu dou um jeito de gravar o vídeo e passo para vocês também. É um vídeo curto, deve ter 1 minuto e meio mais ou menos. Agora, não é só no skate que a gente tem a ideia de ângulo, tá? No nosso dia a dia, a gente está rodeado de ângulos para todos os lugares. Por exemplo, uma garota que gosta de dançar balé, né? Aqui a gente tem um movimento, né? Um dos movimentos do balé, que quando a bailarina dá um giro, né? Em torno do eixo do seu corpo, um ou até mais que um giro, né? Então esse giro completo tem a ideia de ângulo. Quando a gente olha para os ponteiros do relógio, né? Os ponteiros do relógio também dão a ideia de um ângulo, né? Cada movimento aí dos ponteiros, né? A gente vai ter um ângulo diferente. Quando a gente olha para uma simples rampa, né, como tem aí na escola, né, uma rampa em frente à sala dos professores, a rampa que sobe para a sala lá no segundo, terceiro andar, tá? Uma rampa, ela tem a ideia de ângulo aqui, tá? No campo de futebol a gente tem vários ângulos, ó. Tem o círculo central, que dá a ideia de um ângulo. Esse semicírculo que fica aqui, né, é a ideia de um ângulo de meia volta. E a gente tem aqui na linha de fundo ainda, né, as marcações do ângulo reto, que a gente vai estudar agora, né? Então aqui a gente também tem ideia de ângulo. Então, num campo de futebol aí a gente tem vários tipos de ângulos diferentes. Então o ângulo, assim, é um conteúdo que está aí no nosso dia a dia, não tem como a gente ficar fugindo dele, e é importante conhecê-lo. Bom, na arquitetura, na engenharia, né, a gente também tem vários usos sobre ângulos. Aqui tem uma imagem da ponte estaiada, né, que fica em São Paulo. Fica sobre o rio Tietê, ou Pinheiros, ou os dois, eu não tenho certeza. Mas aqui também, ó, existem vários ângulos, né? Se a gente olhar bem para o pilar de concreto que tem aqui, né? Que tem uma abertura, tem um ângulo. Se a gente pegar entre cada capo de aço e o pilar de concreto que tem, a gente vai obtendo vários tipos de ângulos aqui, certo? Então existe sim, né, uma aplicação imensa de ângulos para quem for seguir aí a área de engenharia civil, na área de arquitetura. Isso aqui é uma ponte suspensa, né? O que sustenta a ponte aqui são os cabos de aço. Então é uma obra de engenharia aí muito bem elaborada. E agora finalmente, né, vamos parar de exemplificar e vamos entrar para os conceitos matemáticos, tá? Então, além de conhecer a ideia de ângulo, você também já viu como representá-lo. Vamos lembrar a seguir a definição de ângulo e a sua representação. Então, olha só. O ângulo é uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem em um plano. As semirretas são os lados do ângulo e a origem delas é o vértice desse ângulo. Então, olha só. O que é uma semirreta? Uma semirreta, ela tem um ponto de origem, tá? Ponto de partida. E aí, ela vai ter uma direção e ela vai continuar infinitamente. Então, essa aqui eu vou chamar de semirreta OA. Partiu do ponto O, passou pelo ponto A e seguiu infinitamente.
Vou desenhar uma outra semirreta de mesma origem no ponto O. Tá? E essa vai ser a semirreta OB. Ela sai do ponto O, passa pelo ponto B e segue infinitamente. Então, essa região formada pelas duas semirretas é o que nós chamamos de ângulo. Então, essa região aqui, que ficou entre as duas semirretas, nós chamamos ela de ângulo. Deixa eu só pintar aqui. Tá? Então, é essa região aqui. Bom, todo ângulo a gente vai dar um nome para ele. Esse aqui é o ângulo que a gente chama de AOB. Tá? Então, a letra O é o que nós chamamos de vértice. Tá? É a origem das duas semirretas, então o vértice é a letra O. As duas semirretas são chamados de lados do ângulo. Então, a gente tem aqui a semirreta OA, formando um dos lados, e a semirreta OB, formando o outro lado do ângulo. Tá? E o nome desse ângulo aqui é o ângulo AOB. Certo? Repare que a gente sempre vai colocar o vértice no meio das duas letras, né? Dos outros dois pontos, com o acento circunflexo para indicar ângulo. Bom, reparem também que nesse ângulo eu pintei a região que eu estava me referindo. Porque quando a gente tem duas semirretas com a mesma origem, pode causar alguma confusão. Olha só o desenho que eu vou fazer aqui. Então, vou pegar um ponto comum, uma origem, pegar uma semirreta para baixo e uma outra semirreta para lá. Tá? Então, aqui eu tenho o ângulo OCD. Certo? E aí eu posso pensar assim, bom, a região formada por essas duas semirretas depende do ponto de vista, porque eu posso pegar a região interna a elas, essa região que ficou aqui dentro, mas eu posso também pensar em pegar a região externa a ela. Então, pegar a região que está aqui fora. Tá? Então, quando se trata de ângulos, ou a gente vai especificar, né, dizendo assim, a medida do ângulo menor ou a medida do ângulo maior, porque eu tenho dois ângulos aqui formados por essas semirretas, ou eu vou pintar a região que eu estou querendo especificar, certo? Então, suponha que a região que eu queira especificar seja a região em azul. Tá? Então, vou deixar ela pintadinha de azul ali e vou dizer que esse aqui é o ângulo COD. Né? Esse ângulo aqui é o ângulo COD. Tá? Os lados desse ângulo são as semirretas OC e OD. E o vértice do ângulo é o ponto O. Tá? O ponto O ali é a origem das duas semirretas, é o vértice do meu ângulo. Ok? E outro detalhe importante, tá? Quando eu desenho um ângulo, vamos colocar mais um aqui. Chamar esse ângulo aqui de MPQ. Tá? Então, P é o vértice, MQ é uma semirreta e PQ é outra semirreta. A ideia do ângulo está associada com a região interna, né? A região formada pelas duas semirretas. Então, o tamanho do ângulo não tem nada a ver com o tamanho das semirretas, tá? O tamanho do ângulo é a região que ficou entre essas semirretas. É a abertura que existe de uma semirreta até a outra. Então, aqui eu pintei uma certa região que ficou entre as duas semirretas. O ângulo é essa abertura, mas não importa se eu vou fazer essa abertura lá em cima ou se eu vou fazer a abertura aqui embaixo. A abertura entre as semirretas é a mesma, independente da posição que eu coloque esse arco, tá? Depois a gente vai ver melhor isso quando a gente for usar um instrumento de medida, que é o transferidor. Ok? Então, só para retomar a ideia de ângulo, ângulo é uma região, né, uma região delimitada por duas semirretas de mesma origem em um plano. Tá? As semirretas são os lados do ângulo e a origem delas é o vértice do ângulo. Tá? Então, tá aí a ideia de ângulo. Aqui algumas representações. Bom, e como é que eu meço um ângulo, né? Medida de um ângulo. Para eu medir um ângulo, eu uso uma unidade que chama grau. E eu simbolizo o grau com uma bolinha. Tá? Isso não é novidade para vocês. Tá? Então, por exemplo, vamos desenhar aqui uma semirreta de origem no ponto O. Tá? E aí a outra semirreta, né, ela vai ter a origem no mesmo lugar. Então, ela vai fazer um ângulo completo. Vai dar uma volta completa e vai terminar com a outra semirreta exatamente em cima da inicial. Então, a outra semirreta tem origem no ponto O
e está no mesmo sentido e mesma direção da semirreta original. Então esse ângulo aqui é o ângulo de uma volta, né? É o que a gente chama de ângulo de uma volta. E esse ângulo tem uma medida de 360 graus. Tá? Então a gente vai convencionar que uma volta completa é um ângulo de 360 graus. Consequentemente, ó, se eu tiver um ângulo formado por duas semirretas de mesma origem, né, lógico, mas em sentidos opostos, então eu tenho uma semirreta OA que vai para o lado direito. E aí eu pego uma semirreta OB que vai para o lado esquerdo. O ângulo formado por essas duas semirretas que têm sentidos opostos é um ângulo de meia volta, né? Então aqui eu tenho um ângulo de metade da volta. Então o ângulo de meia volta, ele tem aí 180 graus. Ângulo de meia volta tem a medida de 180 graus. Também chamamos o ângulo de meia volta de ângulo raso, tá? Então só para a gente ir recordando alguns termos. E se a gente pensar assim, ó, agora um ângulo que tem 1/4 de volta. Se uma volta completa é 180 graus, quando eu pegar um ângulo que tem 1/4 de volta, então eu vou pegar uma semirreta na horizontal, a outra semirreta na vertical, certo? E aí a região formada por essas semirretas, né? Essa região aqui, ó, ela é uma região que tem 1/4 de volta. Não é nem metade de volta, né? Nem a volta completa, é 1/4 de volta. O ângulo que tem 1/4 de volta é um ângulo de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto, né? Normalmente nós simbolizamos o ângulo reto usando um quadradinho ao invés de um arco de circunferência. Então eu tenho aqui as duas semirretas de mesma origem e eu simbolizo o ângulo reto usando um quadradinho com um pontinho no meio, tá? Então toda vez que você vê esse símbolo aqui, tem que associar a ideia de ângulo reto. Bom, se eu tiver um ângulo com medida menor que o ângulo reto, então vou colocar aqui um ângulo mais fechado, né? Um pouco mais fechado que o ângulo reto. Desenhei uma semirreta. Vou desenhar uma outra semirreta aqui, partindo da mesma origem, né? Perceba que a região que está entre, né, essas duas semirretas, né, essa região aqui que eu estou delimitando com esse arco roxo, essa região ela tem menos que 90 graus. Tá? Então, quando eu tiver um arco com medida menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Quando eu tiver um ângulo cuja medida é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Tá? Então, menor que 90 graus. E se eu tiver um arco cuja medida é maior que 90 graus? Tiver um ângulo, né? Então, vou colocar aqui, ó, uma semirreta indo para o sentido, na horizontal, para o sentido esquerdo. Uma semirreta apontando lá para o canto superior direito, tá? Essa região que eu estou marcando aqui de amarelo, né, formada pelas duas semirretas, é um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus, né? Repare que o 90 graus ele ficaria aqui, né, na vertical. Então, nesse tracejado aqui eu faria 90 graus. Mas o ângulo amarelo está maior que essa medida de 90 graus. Portanto, tem um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo, cuja medida é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Tá? Então, é um ângulo obtuso. Espera aí, que esse obtuso eu escrevi errado. O B é mudo. Obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Então, é um ângulo cuja medida é maior que 90 graus. Só que ao mesmo tempo tem que ser menor que 180. E menor que 180 graus, tá? Então, o ângulo obtuso são os ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Então, 91, 92, 93, até chegar no 179, tá? Só, então, foi mais aqui para recordar, né? Ângulo de uma volta tem 360 graus. Grau é a unidade de medida que a gente usa para ângulo, né? O ângulo de meia volta é o chamado de ângulo raso, ou meia volta, tem 180 graus. O ângulo reto é o ângulo cuja medida é 90 graus. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. E o obtuso maior que 90 graus e menor que 180. Tá? Bom, agora a gente vai falar do instrumento que se usa para medir ângulo, né? É esse instrumento aqui, o transferidor. Tá? Então, existem aí
nas lojas, nas livrarias, né, para a gente comprar, dois tipos de transferidores. Tem o transferidor de meia volta, que é esse aqui, né, o primeiro. Transferidor que vai de 0 até 180 graus. E tem o transferidor de uma volta completa, que é a segunda imagem aqui do lado direito, que vai de 0 até 360 graus. Né? Ele completa a volta inteira. Repare que cada pedacinho, né? O que é o grau? O grau é você pegar um círculo e dividir em 360 partes. Então, esses vários risquinhos que a gente tem aqui, ó, cada risquinho que está aqui é de 1 grau, certo? Aqui a gente tem em destaque, né, um ângulo de 5 graus. Deixa eu apagar aqui onde eu circulei o 0, para mostrar que a gente tem um destaque aqui, um ângulo que é de 5 graus. Ele vai do 0 até o 5. Como é que eu sei que aqui é o 5? Porque está entre o 0 e o 10, né? Entre o 0 e o 10, você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 5 está exatamente no meio. Só, agora, o que pouca gente sabe também é que para eu usar um transferidor, né, eu tenho que tomar alguns cuidados, tem que ter alguns critérios. A gente tem um centro, né, o transferidor tem um elemento chamado centro, que é essa reta preta que está aqui, né, e onde eu fiz a bolinha azul, é o que nós chamamos de centro, tá? Essa linha verde que está aqui, ó, contornando o arco de circunferência, é chamado de limbo, tá? Vou fazer uma mágica aqui, ó, uau, limbo, né? E essa linha vermelha, que seria como uma régua aqui, né, para orientar a direção do ângulo, é chamado de linha de fé. Tá aqui, ó, linha de fé, tá? Então, quando eu for falar a respeito dos exercícios em que nós vamos utilizar o transferidor, então eu vou usar esses nomes, tá? O centro, a linha de fé, o limbo, tá? Então vamos guardar aí. E aqui a gente tem um passo a passo de como usar um transferidor. Como que a gente pode fazer o uso do transferidor para medir um ângulo. Então, primeiro passo, né? O primeiro passo é o seguinte, é você, né, pegar o centro do transferidor, ele deve ficar em cima do vértice do ângulo. Então, repare aqui, ó, que o vértice do ângulo era a letra O e foi colocado o centro do transferidor em cima do vértice. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tá? Segundo passo. Uma das semirretas que definem os lados do ângulo deve ficar sobreposta à linha de fé. Então, olha só, uma das semirretas que definem os lados do ângulo deve ficar sobreposta à linha de fé do transferidor, tá? Alinhado à indicação de 0 graus. Caso a representação das semirretas não atinja os pontos indicados no limbo, pode-se prolongá-las para facilitar a aferição. Então, olha só, o centro do transferidor continua em cima do vértice. Aí o que mudou dessa imagem para a anterior é que a semirreta ela não tinha nenhuma semirreta alinhada com a linha de fé, né? A linha de fé é essa linha vermelha aqui, né? Então, ó, nenhuma das semirretas estavam alinhadas com a linha de fé. Quando a gente vem para cá, a gente percebe que a linha de fé e uma das semirretas estão alinhadas. Então, é isso que a gente precisa, tá? Deixar uma das semirretas do ângulo alinhada com a linha de fé, o centro do transferidor em cima do vértice e pensar sempre em utilizar o 0 graus. Eu acabei passando ali em cima do 0, mas aqui estava a medida de 0 graus, né? E aí o terceiro passo é o seguinte, a semirreta que define o outro lado do ângulo estará sobre a marca do ângulo a ser medido com o transferidor. Então, a semirreta que define o outro lado do ângulo estará sobre a marca do ângulo a ser medido com o transferidor, tá? Então, uma vez que a gente deixou o centro do compasso sobre o vértice, deixamos a linha de fé sobre um dos lados, tá? Aí basta a gente percorrer o limbo para encontrar a medida do ângulo. Então, a gente sai aqui do 0 e a gente percorre pelo limbo até encontrar a outra semirreta, tá? Que está aqui no ponto A, certo? Então, a medida desse arco verde, né? A distância do 0 até o ponto A é de 60 graus, a gente confere aqui no transferidor. Portanto, o ângulo AOB, nesse caso aqui, é um ângulo de 60 graus. Só, nós vamos fazer bastante exercícios para medir ângulos com transferidor. Eu apanhei bastante até encontrar uma forma
de conseguir gravar isso por aqui. Mas eu acho que deu certo, acho que vocês vão gostar. Usando um transferidor, encontre a medida dos ângulos abaixo. Então esse aqui ele não pede para dar nome de vértice, nem nome dos lados, apenas para medir, usando o transferidor. O que não é uma atividade simples, porque muita gente tem dificuldade de usar o transferidor. Mas eu vou tentar ser o mais preciso possível aqui. Vou aumentar até a ponta da caneta. Deixar ela um pouco mais grossa. Assim eu não preciso ficar passando várias vezes no mesmo lugar. Olha só, aqui a gente tem que o vértice é o ponto O. Pronto, tá? E aí eu tenho as duas semirretas, OB e OA. Então vamos desenhar uma... Nossa, está muito grossa. Não ficou legal, não. Deixa eu pensar de uma outra forma. Se eu desenhar usando a reta. Aê, garoto. Então tem uma semirreta aqui em preto. Vou desenhar uma outra agora aqui para cá, né? Então, desenhado o nosso ângulo, agora eu vou pegar o transferidor e vou trazer ele aqui em cima. Põe o centro dele na origem. O centro dele em cima do vértice, tá? Vou aumentar um pouco para ficar mais visível os números. Deixa a linha de fé alinhada com uma das semirretas. E aí a gente vai pegar a abertura, né, de uma semirreta até a outra percorrendo pelo limbo. Sempre iniciando pelo zero, tá? Não se esqueçam de iniciar pelo zero. Tá, aqui está o nosso limbo, então a abertura de uma semirreta até a outra, a gente verifica aqui que é de 65 graus. Né? Não dá para ser muito preciso aqui, mas eu acredito que seja assim de 65 graus. É isso aí, tá? Então aqui a gente tem um ângulo cuja abertura é de 65 graus. Na letra B, a mesma coisa, eu quero determinar a medida desse ângulo, então eu vou marcar o vértice aqui, talvez eu nem precise, né? Vamos usar a reta aqui. O vértice já fica determinado. Então coloquei aqui uma semirreta, vou contornar outra semirreta para ficar em destaque. Tá? E agora, ficou um pouco torto, né? Deixa eu arrumar. Ainda continua um pouco torto, mas tudo bem. Agora a gente vai trazer o transferidor aqui, colocar o centro dele sobre o vértice. Assim. Só isso? Não, né? Agora eu tenho que alinhar, deixar a linha de fé sobrepondo uma das semirretas. Então você escolhe qualquer uma das semirretas, centro do transferidor em cima do vértice, linha de fé em cima da semirreta, tá? E aí a gente tem aqui a abertura do ângulo. A abertura é de uma semirreta até a outra, tá? Vamos pegar aqui a caneta de novo. Então, percorrendo o limbo, a gente tem aqui, ó, a abertura de uma semirreta até a outra. A gente sempre tem que tomar o cuidado de começar pelo zero, tá? Não vai confundir e achar que a resposta aqui é 100. Porque a resposta é 80, né? A gente vai partir pelo zero, tá? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, né? Então, é um ângulo de medida de 80 graus. Ficou aí com 81, 82 o meu, porque ficou um pouco impreciso, mas a resposta correta é 80. Lembrando sempre, né, que 3, 4 graus a mais ou a menos não tem tanta importância, porque o transferidor não é um instrumento tão preciso assim. Bom, o ângulo da letra C com certeza é um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Então eu vou desenhar aqui as semirretas. Agora eu vou girar o meu transferidor, colocar o centro dele em cima do vértice O. E deixar a linha de fé alinhada com uma das semirretas. Tá? Então vou colocar aqui, é isso, né? Ó, a linha de fé está alinhada com uma das semirretas, o centro no O, virou um pouquinho. Não consigo girar mais que isso, tá? Então vamos deixar aqui, soltei. Bom, vamos lá. A medida desse ângulo, né? A gente vai partir sempre do zero, não se esqueça que a gente parte do zero. E vai percorrendo aqui a escala que está embaixo nesse caso, né?
Senhor, você nunca vai usar a escala de cima? Eu vou sim. O próximo eu vou tentar organizar para ficar com a escala de cima. E partindo do zero, né, até chegando na linha, na outra semi-reta, a gente vê que a medida desse ângulo é de 110 graus. Tá? Então o importante não é qual escala você vai usar, se é de cima ou de baixo. Né? Depende da forma como você organiza o seu transferidor. O importante é você começar sempre do zero. Tá? Se você começasse pela escala de cima, você ia chegar aqui e ia dar 70, né? Você ia falar que seu ângulo é de 70 graus e ia errar o exercício. Então vamos lá na letra D, mesma coisa. Deixa eu desenhar as semi-retas primeiro. Eu podia ter feito isso antes de começar o vídeo, né? Ficaria mais fácil. Agora já foi. Não ficou muito preciso, tá? Eu vou colocar então meu transferidor aqui em cima. E vou alinhar agora para poder usar a escala numérica de cima, tá? Então vou trazer ele aqui no centro. Vou girar. Dar um zoom nele. Coloquei o centro do transferidor em cima do vértice do ângulo. A linha de fé está sobreposta a um dos lados do ângulo. Tá? E agora eu vou soltar e vou fazer a leitura desse ângulo. Repare que agora eu vou utilizar a escala que está em cima, né? A escala do 0, 10, 20, 30. Percorrendo o limbo do transferidor, eu vou chegar aqui na outra semi-reta. Né? Lembra que eu estou usando a escala de cima. E aqui a gente tem a leitura de 140 graus. Então esse ângulo da letra D é de 140 graus. Um ângulo obtuso também, né? Na letra E, mesma coisa, né? Vamos desenhar as semi-retas. Vou pegar o meu transferidor e levar lá em cima. Então eu trouxe aqui o transferidor. Vou tentar usar o zero de novo aí. Pronto. Centralizei, coloquei a linha de fé sobreposta, vou soltar aqui, tá? Então a leitura desse ângulo aqui, ó, não ficou muito exata. Na resposta da apostila está 130, o meu está dando 125, tá? Sem problemas. Então partindo aqui do zero grau, de 0 graus, né? Percorrendo o limbo do transferidor, a gente está usando a escala de cima agora, porque o zero ficou na escala de cima. E eu cheguei aqui no 125, no meu caso 125 ou 126, tá? Mas a resposta exata aqui é de 130 graus, aqui não ficou muito exato esse. E a letra F, idem, né? Vamos desenhar as semi-retas, tentar caprichar aqui para ficar bem exato. A outra semi-reta. De novo, não vai ficar muito exato, mas tudo bem. Vou pegar meu transferidor, colocar o centro dele sobre o vértice e vou alinhar para eu conseguir usar a escala de cima, tá? Vou colocar aqui desse lado assim. Então tá aí, ó, centro do transferidor sobre o vértice, linha de fé sobreposta a um dos lados do ângulo. Escapou um pouco na hora que eu soltei, mas já tá para a gente ter uma ideia, né? A distância, né, entre uma semi-reta até a outra, essa abertura de uma semi-reta até a outra, passando pelo limbo aqui, né, é de 40 graus. Ó. A gente partiu do 0, 10, 20, 30, 40 graus. Então esse ângulo aqui é de 40 graus. Tá? Não importa se eu olho a abertura aqui embaixo, aqui no meio, lá na frente, tá? A abertura é sempre de 40 graus. Só vamos ficando por aqui, então essa foi a nossa aula de número 18, a primeira aula relacionada ao conteúdo de geometria, ao conteúdo de ângulos, tá? Quero fazer um pedido para você, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixa aí um comentário bem legal, deixa o seu joinha e vamos lá para a próxima aula. Um grande beijo a todos!